Olha, a gente começa hoje com um som que é a cara da Bahia, profundo, sabe? Quase um murmúrio, uma voz de barítono bem baiano que carrega o peso e o calor da terra. É a voz de um arco de madeira, um arame e uma cabaça. É a voz do berimbau. E o que a gente vai fazer aqui hoje é seguir essa voz, essa filosofia musical que ela carrega e que vai levar a gente do recôncavo baiano para uns lugares, assim, bem inesperados, de sistemas eletrônicos de vanguarda até uma forma completamente diferente de se pensar a música em grupo. É uma jornada em tanto, e as fontes que a gente recebeu para essa análise são um mapa fascinante. De um lado, uma tese acadêmica super densa sobre a história e a organologia do berimbau. Do outro, anotações, documentos sobre um instrumento eletrônico chamado Misha, que parece vir de outro planeta. Ele propõe que a melodia seja criada a partir de gestos de movimento. E, por fim, textos que exploram a ideia de uma orquestra sem maestro. Olhando assim de primeira, parece uma coleção de coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Exatamente. Parecem mundos distintos. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Encontrar o fio condutor, a filosofia que costura tudo isso. Uma ideia poderosa que sugere que a criatividade, a expressão mais profunda, talvez não nasça da liberdade absoluta, mas sim de limites, de regras compartilhadas. Então, vamos desvendar essa história. Vamos começar pelo começo, então, com o berimbau. Hoje, a gente vê o berimbau e pensa imediatamente no Brasil, na capoeira. É um ícone da cultura afro-brasileira. Mas as fontes deixam muito claro que nem sempre foi assim. Longe disso. Ele teve uma origem bem humilde e por muito tempo foi um instrumento marginalizado, né? Ele era visto como coisa de escravizado, um instrumento bem rudimentar. As fontes traçam a linhagem dele até os arcos musicais da África Central, especialmente de Angola. Na sua forma mais primitiva, era isso: um arco, uma cabaça de ressonador e uma corda que nem era de metal. Do ponto de vista musical, ele era considerado limitado, sabe? Você tinha basicamente um som principal, com o arame solto, e talvez um som abafado se o músico pressionasse o arame contra a madeira. Era um sistema com o vocabulário, digamos, extremamente enxuto. Certo. E aí vem a pergunta que move toda a nossa conversa. Como é que algo tão limitado se transforma em um dos instrumentos mais expressivos e simbólicos que a gente tem? A intuição diria que foi preciso adicionar mais notas, mais cordas, transformar ele num violão, talvez. Mas não foi nada disso que aconteceu. É um ótimo ponto. A evolução dele não foi sobre se tornar complexo no sentido tradicional. Foi sobre adicionar de forma muito inteligente novas ferramentas que expandiam o vocabulário dentro daquela estrutura simples. E aí, nos documentos aparecem 3 inovações tecnológicas que foram cruciais. A primeira foi a substituição da corda de fibra vegetal por um arame de metal tirado geralmente de pneu velho. Isso, de cara, mudou o jogo. O volume aumentou drasticamente, o som ganhou um timbre metálico, mais brilho, mais sustentação. O berimbau passou a ser ouvido. Ele ganhou uma voz mais potente, literalmente. Deixou de ser um murmúrio para ser um chamado. Exato. A segunda grande inovação foi a adição do dobrão, que é um nome curioso, porque na maioria das vezes é uma pedra lisa, um seixo de rio ou uma moeda grande e pesada. O músico segura o dobrão com o polegar e o indicador da mesma mão que segura o arco, e ao pressioná-lo contra o arame, ele encurta o comprimento que vibra da corda. O resultado? Um segundo tom, mais agudo e bem definido. De repente, o instrumento que só tinha uma nota... agora tinha 2, um intervalo claro. Exatamente. E isso é fundamental. Não é só mais uma nota, é a relação entre 2 notas. É a base da melodia. E a terceira inovação, foi o cachixi, aquele chocalho pequeno de palha com sementes dentro. O músico segura o cachixi na mesma mão que segura a baqueta, a vareta de madeira que percute o arame. E aqui a genialidade é rítmica. O cachixi não é só um barulhinho de fundo, sabe? Ele adiciona uma camada de alta frequência,
Um shake-shake constante que preenche o espaço entre as batidas da baqueta. Um músico habilidoso consegue criar uma polirritmia complexa usando uma mão só. Ele está tocando a melodia com a baqueta e o dobrão e a percussão com o cachixi, tudo ao mesmo tempo. Uau! Então, com 3 upgrades, vamos dizer assim, arame, dobrão e cachixi, o sistema se expande de uma forma exponencial. De um instrumento monotonal e de baixo volume, ele vira um sistema multitonal e polirrítmico. Tem o grave do arame solto, o agudo do arame pressionado pelo dobrão, o som seco da baqueta na cabaça e a textura constante do cachixi. E tudo isso controlado por gestos físicos muito diretos, né? A pressão do dedo, o movimento do pulso. Ele dita o ritmo, a energia, o tipo de jogo que vai acontecer. A governança da roda está no som. Essa associação foi vital para a sobrevivência e difusão do instrumento. Mas ele não parou por aí. As fontes citam como ele transcendeu o folclore. Baden-Powell e Mrs. de Moraes, na canção Berimbau, eles levam essa síncope e aquele intervalo de 2 notas para o violão da bossa nova. Caetano Veloso, em Triste Bahia, usa o som cru do berimbau para evocar uma ancestralidade profunda. Ele foi parar no jazz, no hip hop e se consolidou como um símbolo poderoso da negritude. E vale a pena a gente parar um segundo nessa palavra, negritude. O que as fontes querem dizer com isso, nesse contexto? Nesse contexto, é a transformação do berimbau de um objeto associado à opressão, à marginalidade, em um emblema de orgulho e resistência cultural. Ele passa a representar a afirmação da identidade, da história e da filosofia das culturas afro-brasileiras. A voz que antes era silenciada se torna um grito de identidade. Essa ideia de um vocabulário que nasce limitado, mas que se torna imensamente expressivo por meio de ferramentas inteligentes, é fascinante. Fico pensando, será que esse princípio se aplica fora do mundo acústico ancestral? As fontes que a gente recebeu parecem dizer que sim, e nos jogam direto no século XXI com esse instrumento chamado micha. É um salto quântico, mas a filosofia por trás é surpreendentemente a mesma. O micha é descrito como um sistema instrumentado para se pensar melodicamente em tempo real. A ideia central, que é o que choca no começo, é que você não toca notas. Não tem um teclado de piano com dó, ré, mi. Em vez disso, a interface te convida a tocar intervalos. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu não aperto um botão para tocar a nota lá. Eu aperto um botão que significa suba uma nota ou desça 3 notas a partir de onde eu estou. Isso soa extremamente abstrato. Como isso vira música de verdade? Exato, é exatamente essa lógica. Você pensa em termos de distância, de movimento. A melodia não é uma sequência de notas que você escolhe antes, ela emerge dos gestos que você faz. É uma mudança de paradigma. Em vez de ser um arquiteto que projeta a casa inteira, você é um caminhante que decide a cada passo se vai virar à direita, à esquerda ou seguir reto. Uma das fontes, uma imagem que faz uma brincadeira com referências brasileiras, resume isso de forma genial. Michamática, quando a melodia vira movimento. Michamática. Adorei. E a conexão com o berimbau fica claríssima agora. O capoeirista com o dobrão não está pensando agora vou tocar a nota sol. Ele está executando um gesto, pressionar a pedra contra o arame, que resulta no intervalo, numa subida de tom. O micha pega essa lógica gestual e a transforma no sistema operacional completo do instrumento. Então vira uma filosofia mesmo, não é só ferramenta, sabe? Perfeito. E é uma filosofia que vai na contramão de tudo. Hoje, um software de música te oferece milhões de timbres, infinitas pistas, a possibilidade de corrigir qualquer erro. É a promessa da liberdade total. O micha, por outro lado, te impõe uma restrição. Ele diz, aqui, você vai pensar em intervalos e dentro desta escala musical. As fontes dizem que o instrumento resiste ao piloto automático do músico. Você não consegue chegar e tocar parabéns para você de primeira. Ele exige tempo dentro do sistema para que você desenvolva uma intuição. E tem um conceito que aparece nos documentos que eu achei incrível. Restrição como forma de cuidado. Isso parece um paradoxo.
como uma limitação pode ser uma forma de cuidado. É o coração da nossa discussão. Imagine uma compositora sentada em frente a uma tela em branco, com acesso a todos os sons do universo. Essa liberdade infinita pode ser paralisante. É o paradoxo da escolha. Onde eu começo? O que eu faço? Um sistema como o Misha, ou como o próprio berimbau, te oferece um caminho. Ele te dá um conjunto de regras, um campo de jogo, e dentro desse campo, você é livre para explorar. A restrição não é uma prisão, é uma estrutura de apoio, um andaime para a criatividade. É um cuidado porque te protege da paralisia do infinito e te convida a ir mais fundo num universo menor e mais rico. Faz todo sentido. Não é sobre ter menos opções, mas sobre ter opções mais significativas. Ok, então a gente viu essa filosofia funcionar num instrumento ancestral, acústico, e num eletrônico, contemporâneo e individual. As fontes nos convidam a dar um último passo. O que acontece quando um grupo inteiro de músicos adota essa filosofia para tocar junto? É aí que a gente chega na ideia da orquestra sem maestro, um conceito que, de novo, parece radical, mas que tem raízes profundas. O princípio é que não existe uma partitura ditando o que cada um deve tocar, e não há um regente centralizando as decisões. Em vez disso, os músicos compartilham um conjunto de condições, um sistema. Pode ser uma escala musical, um campo harmônico, um conjunto de regras sobre quando tocar ou quando silenciar. Então, a coerência da música, a harmonia, não é imposta de cima para baixo por um maestro. Ela brota da interação do grupo. Ela emerge, é a palavra-chave. Emerge da escuta atenta entre os músicos. Cada um está tomando suas próprias decisões, mas dentro dos limites do sistema compartilhado. O trabalho principal de cada músico não é executar sua parte perfeitamente, mas ouvir o todo e reagir de forma coerente. Os textos que a gente recebeu comparam essa prática a um ritual ou a um gamelão indonésio e não a uma orquestra sinfônica. E o que é um gamelão indonésio, para quem não conhece? Qual é a relevância dessa comparação? O gamelão é um conjunto musical tradicional da Indonésia, composto principalmente por instrumentos de percussão de metal, como gongos e metalofones. O fascinante é que, tradicionalmente, não há um maestro visível. A música é organizada em ciclos e padrões, e os músicos seguiam pela escuta mútua e por sinais sutis, geralmente vindos do líder de uma das seções de instrumentos. A música flui como um organismo único, uma entidade coletiva. A comparação é relevante porque mostra que a orquestra sem maestro não é uma utopia futurista, mas uma prática ancestral em outras culturas. Entendi. É a prova de que essa organização musical emergente é possível e já existe. E as fontes conectam tudo isso ao propor uma orquestra Misha. Essa seria a expressão máxima dessa filosofia que a gente está discutindo. Exatamente. Imagine um grupo de 10 músicos, cada um com um missa. Todos estão sintonizados no mesmo campo harmônico, na mesma escala. Ninguém sabe o que o outro vai tocar. Não há melodia pré-definida. Mas como todos operam dentro das mesmas regras, qualquer gesto, qualquer intervalo que o músico criar vai soar harmonicamente coerente com o gesto de qualquer outro. A dissonância se torna quase impossível. Então a disciplina principal muda completamente. Não é mais sobre a habilidade técnica de acertar as notas da partitura, mas sim sobre a sensibilidade do timing, a profundidade da escuta e a capacidade de responder ao que o coletivo está criando naquele instante. E isso nos traz de volta, num círculo perfeito, a roda de capoeira. É a mesma dinâmica. O tocador de berimbau gunga, o mais grave, estabelece a base. O berimbau médio e o viola respondem e dialogam com ele. O pandeiro, o atabaque, o agogô, todos entram nessa conversa dentro daquele sistema rítmico. Os capoeiristas, no centro da roda, respondem com seus corpos a essa paisagem sonora. Ninguém está seguindo uma coreografia. A governança está no som, a coerência emerge da escuta. É uma estrutura que guia a interação sem prescrever o resultado final. É uma orquestra sem maestro em pleno funcionamento há séculos. Que conexão poderosa!
A gente começou nossa análise com aquela voz profunda de barítono, de uma cabaça e um arame na Bahia, o berimbau. E vimos como a jornada desse instrumento, de objeto marginalizado a ícone global, revela uma filosofia muito clara, a de que a criatividade não vem do caos, mas de restrições inteligentes que amplificam a expressão. Uma filosofia tão fundamental que a gente a reencontra intacta no coração de um instrumento eletrônico, que nos força a pensar em melodia como puro movimento, desafiando décadas de como a música é ensinada e feita. E que, no final das contas, nos aponta para uma forma de criação coletiva. Um futuro, ou talvez um passado resgatado, onde grupos de pessoas podem criar em harmonia, encontrando a verdadeira liberdade não na escolha infinita, mas na atenção compartilhada dentro de um universo comum de possibilidades. Para a gente fechar, fica uma última reflexão, um pensamento que amarra tudo isso. As fontes descrevem o berimbau como um símbolo de resistência cultural. Descrevem o mimocha como um instrumento que resiste à comercialização fácil, que resiste ao piloto automático da criação musical. E descrevem a orquestra sem maestro como uma prática que resiste à autoridade centralizada e hierárquica. Talvez essa filosofia que percorremos hoje seja, em sua essência, uma forma de resistência. Não apenas uma resistência social ou política, no sentido mais óbvio da palavra, mas uma resistência a algo mais contemporâneo, mais difuso. Uma resistência ao ruído avassalador das possibilidades infinitas. Um convite para, em vez de tentar gritar mais alto que o barulho, a gente escolher um espaço mais silencioso, mais definido, e aprender a escutar com mais profundidade o que pode nascer ali dentro.